Olá, seja muito bem-vindo ao HealthCast BR, que hoje vai falar sobre as emergências pediátricas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Dr. Flauber Santos Filho, ele que é pediatra. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta. Agradeço muito o convite. É um tema bastante importante para a gente discutir hoje. Isso aí. A gente conversa também com ela, Tatiana Lima, ela que é gerente de qualidade do CS Group e que coordena as casas de saúde da Baixada Santista e o HSAMP em São Paulo. Tudo bem, Tati? Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, obrigada. Falar sobre um assunto que deixa pai e mãe de cabelo em pé, que são as emergências pediátricas. E aí, doutora, a gente já começa a falar. Quais são as principais emergências e o que fazer na hora do pânico? Perfeito. Acredito que é muito importante, Roberta, além de conhecer as emergências, é a gente saber o que não é uma emergência, né? Acho que esse é o primeiro ponto. A emergência é toda aquela situação que ela exige uma conduta imediata, tá? Situação que coloca risco de vida e precisa de conduta imediata. A gente tem um outro termo também, que são as urgências, que são aquelas situações que a gente precisa de um atendimento breve, de uma ação muito breve, mas diferem um pouco das situações de risco de vida iminente, tá bom? Existem as situações que precisam de atendimento, mas não são necessariamente urgências ou emergências. Então, até para desmistificar um pouco, tá? Gostaria, né, de colocar um ponto em relação à febre, que a febre a gente sabe que causa uma ansiedade muito grande nas famílias, mas a febre ela não é por si uma situação de emergência. A febre ela é um sintoma de alguma doença, tá? Mais um alerta. É um alerta, é um primeiro sinal de que o paciente tem alguma doença. Mas ela não significa que seja uma emergência, tá? Pelo contrário, a imensa maioria dos casos de febre são doenças sem gravidade. Então é importante destacar isso, né, para todas as famílias que, meu filho teve febre, eu preciso correr para o pronto-socorro imediatamente porque é uma emergência? Não. Não precisa, tá bom? Acho que a gente pode ter calma. A mãe pode dar a medicação em casa e ela, se for necessário, se dirigir ao pronto-socorro, tá bom? Se a gente pensar, né, a mãe é desesperada mesmo. Qualquer coisa, a criança espirrou, a gente sai correndo. Mas emergência mesmo dentro do hospital, né, no HSAMP em São Paulo, a gente recebe todos os tipos de pacientes. E se nós classificarmos lá, né, os que são realmente emergências, não dá nem 5% dos atendimentos. Exato. As emergências, elas, na pediatria, elas são muito menos comuns, tá? Na população pediátrica, diferente dos adultos, as emergências elas estão muito relacionadas à parte respiratória, tá? Então, as crises de asma grave, né, que a criança precisa de oxigênio, ou as situações de alteração do nível neurológico, né? Crises convulsivas, ou alguma criança que teve algum tipo de trauma, traumatismo crânioencefálico, desmaia. Na população pediátrica, as emergências estão mais relacionadas a essas situações. Então vamos começar, doutor, com alguns pontos que eu acho importantes. Por exemplo, quando a gente consegue identificar uma reação alérgica. Às vezes você vê ali na pele, a pele com manchinha é uma coisa. Agora, quando fecha a glote e a criança às vezes não consegue respirar. O que fazer e como detectar cada uma das situações? Exato. Quando a gente vê um paciente que entra por uma sala de emergência, a gente analisa de forma sistemática alguns pontos, né? O primeiro ponto é relacionado que a gente fala via aérea, né? Se a criança consegue respirar bem ou não, tá? Então, quando o paciente tem algum sintoma, né, como estridor, né, aquela tosse ladrante, que a gente vê que tem uma dificuldade para respirar, isso é um sinal de alerta, tá bom? No passo seguinte, a gente observa como que está o movimento respiratório, então aquelas crianças que às vezes respiram fazendo muito esforço, né? Ou a frequência respiratória muito alta, também chama atenção, tá bom? Outro ponto de alerta são as crianças que às vezes ficam com a boca, com alteração de coloração, a gente fala boca roxinha, a ponta dos dedos fica roxinho, né? A pele, às vezes com a pele rendilhada, então isso aí também chama atenção e precisa de um atendimento mais rápido, né? Por fim, né, os outros dois pontos que a gente olha é a parte neurológica, então qualquer alteração de nível de consciência, tanto
pode ser uma criança como um adulto, ele merece um atendimento imediato, tá? E a gente também observa a pele da criança, se tem alguma outra coisa que chama atenção. Às vezes começam a aparecer manchas que parecem sangramentos, hemorragias, manchas arroxeadas, que surgem até relativamente rápido. Então, são situações que são urgentes e merecem ir no pronto-socorro. Então, assim, o que que os pais precisam fazer em situações específicas? Por exemplo, doutora, a criança convulsionou. Qual é a primeira atitude que quem tiver com ela precisa fazer antes de levar ao hospital, obviamente? A primeira coisa que tem que ser como se fosse um mantra para todas as famílias é, diante de qualquer situação de emergência, sempre tentar manter a calma. Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil, Quase impossível. mas é a mais importante. Porque se não mantiver a calma, não vai conseguir ajudar a criança, não vai conseguir pedir o suporte que necessita. Numa situação, por exemplo, de crise convulsiva, até para que é importante destacar, as crises convulsivas, quase 100% delas são de curta duração. Elas duram menos de 1 minuto. Então, elas duram poucos segundos. Isso. É claro que quando você está ali naquela situação, aqueles 30 segundos, 1 minuto, parece São uma hora de eternos, crise é. convulsiva, né? Mas elas têm uma duração limitada e elas param sozinha, na sua imensa maioria dos casos. O que precisa se preocupar? Como as crises convulsivas, né? O paciente tem aqueles movimentos involuntários, né? Ele pode acabar se machucando, se batendo em algum objeto. Então, esse paciente, muito frequentemente, ele vai estar, né, deitado no chão, vai ter caído, alguma coisa assim. Então, a preocupação é em trazer segurança para a cabeça, para que não bata a cabeça no chão e em nenhum objeto, tá bom? E no momento que o paciente, aqueles movimentos eles pararem, colocar o paciente numa posição lateral, a cabeça numa posição lateral, tá bom? Porque em geral o paciente fica muito sonolento e para evitar que ele tenha algum tipo de engasgo. O que não pode fazer, em hipótese alguma, numa crise convulsiva, é tentar abrir a boca do paciente ou puxar a Puxar a língua, língua. que é algo que antigamente, né, a gente via com Depois vai bastante enrolar ali, né? frequência. É. Isso não pode fazer em hipótese alguma, porque o paciente ele está tendo movimentos involuntários e realmente é um risco muito grande colocar, né, tentar puxar a língua, né, de ter realmente algum ferimento grave por causa dos dentes, da mordida que o paciente pode realizar ali involuntariamente, tá bom? Falando de engasgo, doutor, é uma coisa que todas as mães ficam desesperadas, né? Quando uma criança engasga, seja um bebê ou seja uma criança, às vezes as mães não sabem como lidar com esse tipo de problema. E quando a criança perde o ar mesmo, que você vê que ela engasgou com alimento, engasgou com leite, e você percebe que ela não está mais emitindo som, e aí você vê que realmente ela está engasgada. Como fazer, né? Qual seria o melhor procedimento até que chegue uma unidade, Socorro, né? né? Um suporte de urgência e emergência? E isso aí realmente é uma situação emergencial, né? O engasgo é um dos momentos mais críticos. Eu até deixo uma sugestão, Tati, em relação a isso. Hoje em dia é comum a gente encontrar alguns cursos de primeiros socorros e cuidados básicos para os leigos. E eu sugiro, né? É algo que eu sempre falo no consultório para os pais, que vale a pena os pais fazerem esses tipos de curso e também os cuidadores, porque situações como essa demandam uma habilidade ou um treinamento. O engasgo, né? Existem algumas ações que devem ser tomadas, né? Como a tapotagem, né? Que é aquele movimento da gente desferir alguns golpes, né? Na região do dorso da criança, né? Tem que ter toda uma posição adequada. Ou a manobra de Heimlich, que a gente fala, né? Que a gente adota uma posição por trás do paciente, né? E faz uma pressão aqui na região do abdômen com o objetivo de Espelho. desengasgar, de tirar esse objeto, alimento que esteja causando um engasgo. E numa situação como essa, precisa ligar na emergência para solicitar ajuda, tá? Algumas vezes, né, enquanto a ambulância se desloca, o próprio atendente do serviço já passa alguma orientação. Mas o engasgo é uma situação emergencial e fica a dica para todas as famílias, né?
fazerem esses cursos e procurar algum conhecimento em relação a como manejar uma situação Até assim. porque nesse quesito, né, doutor, o tempo ele é crucial, né? Acho que é questão de minutos que você tem ali para resolver o problema. Sim. Né? Eu acho que com leite, por exemplo, um recém-nascido, aconteceu comigo, para variar, a primeira coisa que eu fiz foi dar um assoprão na cara da menina para ela tomar um susto e o leite desceu. Mas se não descesse, eu realmente não saberia o que fazer, porque a gente não tem essa orientação. Eu Exato. acho que é importante o curso de gestante, enfim, tem que ter, né? Tem A que ter gente perde orientação. muita vida, às vezes, por falta de orientação. Isso pode acontecer. Hoje em dia, nas maternidades, é comum ter esse curso de gestante, né? Inclusive, na Casa de Saúde de Santos, eles disponibilizam curso de gestante, né? Que ensinam vários cuidados com RN, né? E algumas medidas também em situações emergenciais. E existem esses outros cursos de suporte para orientar. Então, esses cursos são realmente fundamentais para trazer um conhecimento maior e trazer um pouco mais de tranquilidade aí em situações como essas. Agora, doutora, a gente está falando de bebês, mas também de crianças, e eu acho que principalmente na época de férias, assim, as mães elas sofrem um certo temor, porque existem muitos acidentes domésticos, né? E às vezes a gente sabe de repente, uma intoxicação ou de repente ingeriu algum produto de limpeza, alguma coisa assim. Qual é a atitude que deve ser tomada quando se suspeita que a criança, de repente, está intoxicada com algum produto químico? Roberta, é importante falar sobre esses acidentes domésticos, tá? Porque eles são muito comuns, muito comuns. E aí depois que acontece, não adianta a gente olhar para trás e tentar ver o que poderia ter sido feito diferente. Então, realmente hoje faz parte da rotina de uma consulta pediátrica a gente orientar as famílias sobre os riscos dos acidentes. E os acidentes e situações como essas, elas precisam ser prevenidas, né? As famílias precisam prever os riscos, analisar o ambiente e ver o risco. Então, medicamentos, produtos de higiene, qualquer tipo de substância química, eles jamais podem estar a um nível de altura que uma criança consiga pegar, tá? Isso nós estamos falando de produtos químicos ou medicamentos, mas existem os outros acidentes que acontecem, que os riscos são desde recém-nascido, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente não recomenda trocador. Por quê? Porque a mãe está lá Quebra. fazendo a troca da fralda da criança, né, de uma maneira absolutamente tranquila, e ela, poxa, esqueci de pegar uma roupa, a fralda acabou, e ela vai ali no armário, vai em outro local e a criança fica ali. E aí, de uma maneira inesperada, a criança ela pode virar, né? Sim. E ela vira e ela cai do trocador. Então é um acidente também comum que a gente vê hoje em dia. Outro acidente que a gente vê muito comum são as quedas do bebê conforto. Porque as pessoas às vezes vão transportar o bebê, mas às vezes é um transporte rápido e eles não colocam o cinto. Sinto. E aí, às vezes, ali na calçada, ou em qualquer tipo de movimentação, tropeça. E aí tem um movimento mais brusco e o bebê ele cai do bebê conforto. Então são acidentes comuns, né? Fora outros tipos de acidentes que a gente vê, né? Infelizmente, como a gente ainda vê queimaduras graves de Nossa. panelas, né? Não tem aquele Fogo. cuidado de primeiro evitar que a criança entre na cozinha, né? E segundo, os cabos de panela para fora Cadê? do fogão. Então, os acidentes eles precisam ser previstos, tá? E a gente sempre conversa com as famílias e orienta sobre esses riscos, né? Porque eles acontecem realmente quando a gente menos espera. E não é incomum a gente acabar encontrando nos hospitais crianças que engolem moedas, colocam milho de pipoca no ouvido, no nariz, feijão. Não é incomum. Quando eles colocam e vai para o estômago ou você consegue tirar, ok, né? Mas ocorrem muitas vezes em que o desfecho pode ser pior, porque se vai para uma via aérea, né, doutor? Sim, O desfecho é muito ruim, né? Então você acaba Agora, no tendo um caso, momento. Tati, por exemplo, a mãe não percebeu que a criança colocou. Essa criança, ela vai ter algum sintoma, algum tipo de dor depois de quanto tempo? Ela vai, com certeza, ela vai sentir um incômodo. A minha filha colocou um brinquedo dentro do nariz. Ela, ela colocou.
Aquelas, Filha da Tati aquelas, fez tudo que tinha direito. aquelas pecinhas pequenininhas, era da irmã, a gente também tem que tomar cuidado, porque o irmão tem, às vezes, brinquedos que são perigosos Para pro aquela faixa menor. etária, É, sim. e ela tinha, acho que um joguinho com umas pedrinhas pequenininhas, e a minha filha colocou dentro do nariz. E aí, depois de horas, ela falou pra minha mãe, vovó, tenho alguma coisa no meu nariz, eu coloquei. Aí foi É, aquela confusão, né? Conseguimos tirar. Ela teve que tomar anestesia geral para poder tirar. Mas ainda bem que não desceu para via aérea, né? Enfim. isso acontece. Algumas vezes, alguns casos, né, que a criança coloca um objeto, nariz e ouvido e não conta e tudo, pode acabar evoluindo, inclusive, com infecção, tá? Às vezes uma infecção recorrente de ouvido ou algum tipo de secreção estranha pelo nariz, que muitas vezes até trata com antibiótico, depois fica voltando, faz parte da investigação ver se a criança não colocou algum objeto ali. E aí uma coisa que é interessante, curiosa, não é raro a gente examinar a criança por alguma outra queixa, né? Vai no pronto-socorro, por tosse, seja lá o que for, Encontra. e a gente vai examinar o ouvido, o nariz, e a Tá gente pólen lá encontra, dentro. exatamente, a gente encontra um objeto. Isso não é raro, né? Claro que tem alguns objetos que são de riscos menores, mas existem as situações que trazem maior risco, né? No hospital HSAMP, no HSAMP, uma vez uma criança colocou o enxerto da boneca, aquele feltro que tem dentro, ela foi colocando dentro do nariz. Foi colocando, 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 colocando. É, Então é muito perigoso, né? E aí, quando a mãe percebeu que a criança já estava tossindo, já estava respirando mal, ela viu o fio do negócio, ela viu que a criança. Então, às vezes a gente acha que o brinquedo é seguro também, mas você não pode tirar o olho nem um minuto, porque é muito rápido, né, exato, doutor? exatamente. Para a gente já ir finalizando, doutor, dor abdominal. Eu acho que é uma dor importante que, assim, quando ela tá muito aguda, todo mundo pensa, né, em apendicite. Mas também pode ser gases. Então a gente tem desde o mais simplesinho até algo mais importante. Como é que a gente consegue identificar isso? Para a família, realmente é bem difícil diferenciar uma dor abdominal de alguma coisa mais grave ou menos grave, tá? Eu costumo falar, qualquer doença grave, ela geralmente vem com uma soma de sintomas, né? Então, dor abdominal, mais vômitos, mais prostração, mais febre. Então, a gente tem um conjunto de sintomas, tá? Por sorte, digamos assim, na população pediátrica, a maioria dos casos de dor abdominal são dores comuns, né? São gases, às vezes é constipação, né? Entre as doenças tem apendicite, né? Mas geralmente a gente gira em torno aí desses diagnósticos, tá? Agora, o que que é importante em relação à dor? Qualquer dor que seja muito intensa, é uma dor que ela merece uma atenção, tá? É uma dor que merece atenção. Então, apendicite, geralmente a faixa etária aí são crianças entre 5 e 10 anos, tá? Essas crianças, elas já conseguem, né, falar um pouco melhor sobre a dor. E a gente sempre pergunta, né, é, qual é a nota que você dá para essa dor? De 0 a 10, né? Quando a criança tem um entendimento melhor. E qualquer dor muito intensa, nota 9 ou nota 10, são dores que elas merecem atenção, independente se é uma constipação, se pode ser uma apendicite, tá? Então, realmente é difícil para a família diferenciar. Mas acho que, assim, a dica, digamos assim, é a intensidade da dor e o estado geral da criança. Então, a criança está prostrada, né? E a dor é muito intensa, vale a pena dar uma olhada. Agora a Tati, que já teve várias experiências de emergências. Tati, você tinha um kit de pronto-socorro lá, os primeiros socorros, né, na sua casa? Eu sempre tive. É. Eu sempre tive. Eu sou enfermeira, né? Ah, Então, não vale. Ainda bem que ela é enfermeira, viu? eu sempre tive, mas eu sempre acho que também por nós sermos profissionais da saúde, a gente acaba prestando mais atenção em algumas situações e ficando mais atento para e até às vezes não dramatizando muito a questão, porque a gente conhece um pouco, né, os sintomas, o que que é mais comum e o que que é mais grave. Mas eu sempre tive um kit de primeiros socorros, tanto em casa como quando eu viajo, a família sempre vem atrás de mim. Tati, você trouxe curativo? Tati, você trouxe um analgésico, um antitérmico? Porque tá sempre comigo.
Eu acho que é importante, né, doutora? Uma dica para os pais, então, né, de tudo isso que a gente já tem falado dessas emergências infantis, como que os pais podem se preparar e o que que eles podem fazer de imediato antes de levar para um pronto atendimento? A primeira coisa é aquilo que a gente já falou. Diante de qualquer situação de doença, tentar manter a calma. O mais importante, tá? Se a percepção inicial da família for de algo extremamente grave, né? Então, a criança tem asma, entrou em crise, Uhum. tá com a boca roxa, é realmente atendimento imediato no hospital, tá? Nas demais situações, se tiver o contato do pediatra, tenta fazer o contato, tenta conversar. Se tiver algum sintoma, né, como a febre, que possa dar algum medicamento para ajudar a aliviar o sintoma, pode medicar, mesmo que leve ao hospital, tá bom? E hoje em dia, realmente, a gente trabalha muito com a informação, né? É conversar com os pais nos consultórios, explicar o que que é um sintoma mais grave, o que que é um sintoma que não tem tanta gravidade. Tem hoje, como eu citei, a questão dos cursos, que é importante os pais e os cuidadores fazerem esses cursos para aprenderem a Sim. lidar com situações assim. Então, acho que é esse conjunto de ações, né, quando a gente está diante de algo que é potencialmente, né, mais grave ou que precisa de uma atenção maior, a gente consegue a, a, a lidar, aprender a lidar com isso com um pouco mais de calma, tranquilidade e ser mais efetivo aí nesse cuidado. Calma, muita calma nessa Isso. hora, né? Muita calma nessa hora. Calma, embora seja o mais difícil, a gente sabe disso, mas é o segredo do momento ali. E eu acho que ninguém conhece o seu filho como você, né? Como você, pai e mãe. Então, nós percebemos quando existe algo errado. A gente pode até não conseguir detectar o que realmente está acontecendo. Por isso que é importante também que a gente consiga transferir essa informação de forma mais assertiva possível para o profissional que está avaliando o seu filho. Porque muitas vezes essa informação que você está levando, ela complementa Sim. um diagnóstico, ela complementa ali uma decisão clínica. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos nossos filhos e realmente ter essa percepção de qual é o momento certo. Isso aí. Tati, muito Perfeito. obrigada. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito Obrigada. obrigada. O Healthcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.